Então a Bíblia fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é contra os principados, que age dessa forma, desse jeito, adotando pessoas e fazendo você não vir entender a forma certa e correta como ela deve ser. Se você não coloca a sua casa em ordem, se a sua casa está bagunçada, como que você vai poder casar? Aí vem os filhos, como você vai administrar a sua casa? Do jeito que você vem fazendo, a sua mulher vai fazer. Do jeito que a mulher vem fazendo, os seus filhos vão fazer. Meu pai fumava, meu pai bebia, meu pai jogava, meu pai andava errado, eu também vou andar. Por quê? Porque não houve um bom senso, não houve um conhecimento da verdade chegar até ele. E muitas vezes até pode ser que houve, ele veio a ter essa oportunidade, mas só que ele não renunciava, não renunciou, não aceitou, não ouviu falar, mas não obedecia. É como fosse na época de Noé, quando a voz de Deus chegava até Noé, Deus permitiu que Noé fizesse uma arca, levou 2000 anos para Noé construir aquela arca. E no momento como aquele, Noé anunciava o final dos tempos, que ia se acabar em água. Então o pessoal que passava, que olhava e via, o pessoal zombava. O pessoal falava que Noé estava caducando, estava ficando louco, estava ficando doido. Noé estava falando coisa com coisa. Então no dia de hoje, Deus tem usado nós como profeta, como ministro, como evangelista, como pastor, como missionário, como bispo, para poder falar, levar esse evangelho perante a mídia, perante a rede social, chegar até você. Mas muitas vezes a gente falamos, morremos de falar, cansamos de falar, mas não existe a obediência. Então, essas pessoas naquele dia que ouviu, mas não obedeceu, essas pessoas, ele vai acabar o quê? Essas pessoas, ele vai acabar ficando de mão. Porque ouviu falar, hoje você tem a plena liberdade de poder ir-lo e cultuá-lo, fazer parte do louvor abençoado, fazer parte da pregação, tá? Que liberta, que liberta o homem do pecado, da escravidão do pecado, aonde Deus arrebenta a corrente, arrebenta a algema, arrebenta grilhões, aonde Deus joga os principados por terra, aonde que Deus vem a libertar o homem do pecado. Deus tem feito isso, mas na vida de pessoas que ouviu, obedeceu. Mas naquele dia você vai falar, mas Senhor, ouvi o pastor falar, eu fui, sim. Eu fui, entrei da porta por lá de dentro, se assentei no último banco, ouvi, o pastor falou, mas só que eu não obedeci, continuei vivendo a mesma situação, a mesma vida. Eu fiz a minha escolha, então não vai ter como você poder se salvar. Então foi na época de Noé, quando Deus permitiu, que Deus olhou e viu que a arca já estava construída, que a arca já estava de pé. Deus permitiu que um casal de cada animal entrasse da porta por lá de dentro. E depois de tudo isso, falou com Noé, entre você juntamente com a sua família e feche a porta. E Noé, ouvindo, obedecendo a Deus, Noé olhou, viu que não tinha ninguém. Só pôde ter se salvado um casal de cada bicho, de cada animal, e o Noé juntamente com a esposa, os filhos e a família. E logo imediatamente Deus mandou que Noé fechasse a porta daquela arca. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Então, no meio daquela chuva, daquela tempestade, acabou inundando, acabou a chuva acabando com tudo, arrebentou com tudo, acabou com tudo. Matou milhões e milhões de pessoas. Então as pessoas teve a oportunidade. Ouviu Noé falar, e foi 2000 anos, ou talvez até mais, mas ouviu, mas não obedeceu, blasfemou, pecou diante de Deus. Então essas pessoas foram engolidas pelas águas, água que pôde ter a chuva, que pôde ter derramado, volume, mais volume de água, como fosse um rio, como fosse o mar,
as pessoas foi carregada pela correnteza, as pessoas veem perder a sua vida de uma forma péssima, de uma forma irregular. Então, no dia de hoje também, os pastores têm molhado a sua camisa, pregoando, falando, ensinando, passando o ensinamento do conhecimento de Deus e da verdade. Mas muitas vezes, Deus ele não força ninguém. Você aceita se você quiser. Deus ele não vai te forçar, não vai te obrigá-lo. Você vir tomar essa decisão. A vida é sua, a escolha é sua. Apenas nós estamos aqui como evangelista para podê-lo vir falar com você do amor de Deus. O amor de Deus chegar na sua vida. Que você venha se arrepender do seu passado. E que você venha entender o sacrifício do Filho de Deus, do Messias. Ele derramou o sangue dele, ele deu o sacrifício dele para poder te salvá-lo, poder te libertá-lo, poder te abençoá-lo. E Deus tem feito isso no nosso meio. Deus está abençoando através das igrejas, chegar nos países, nos continentes, nos povoados, nas cidades. Onde nós temos templo, nós temos tenda, nós temos homens de Deus, filhos de Deus, servo de Deus, serva de Deus, profeta, anjo de Deus, porta-voz, ministro, para poder levar a verdade. Tudo isso Deus ele vem fazendo por benefício da alma, da vida, por benefício daqueles, porque Deus amou o mundo, que deu o Filho dele. Então nós somos usados como porta-voz, como profeta, para poder bater na verdade, falar a verdade, que a verdade venha te libertar do descaso e que você seja um salvo na pessoa do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe, a sua casa, a você, a sua família, que Deus abençoe e aceite, vai participar do culto. O pastor vai te receber com bem-vindo. Participa dessa aliança, forma o seu elo, o seu propósito, se liberte e depois você vai ver a resposta de Deus. Você venha tomar a sua decisão, se você deve ou não deve aceitar o Senhor como o Salvador da sua alma, porque foi Ele que deu a vida, foi Ele que sacrificou. Muitas vezes existem milhões e milhares de pessoas que são cavalos do diabo, que vai lá no pai de santo, na mãe de santa, e fazer uma consulta, e uma consulta fica no valor absurdo. Eles fazem uma avaliação que tem que sacrificar sangue de pessoa, aonde tem que sacrificar sangue de animais, aonde você venha pagar o que você não tem, muitas vezes você tem, aí a coisa rouba a sua vida, rouba a sua economia, aonde ele vem falando que você é cavalo dele. E nós não somos cavalo do diabo, nós somos filhos de Deus, filho legítimo, dentro dos conformes como tem que ser. Então deixa essa farsa do inimigo, não deixa o inimigo enganar a você, me enganar você. Não deixa, não caia na lábia do diabo, não vai pela fala das pessoas. Você tem que ir pela Bíblia, conhecer a verdade, e conhecendo a verdade você vai se libertar, você vai se salvar, você vai ser abençoado, vai poder alcançar o reino da justiça de Deus, amém? Então, nós estamos aí e vamos continuar nesse pique até o último dia que Deus permitir, o fôlego de vida, está na mão dele. No dia que Deus não permitir mais, amém, a gente vai poder herdar um novo céu, uma nova terra, onde não vai haver lamento, não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver morte, aonde a gente vai se tornar um corpo corruptível, vai ser levado no carrossel de fogo e vai ser arrebatado. Vamos se assentar onde Jesus está, poder reinar diante de Deus, amém? Então se inscreva aí no meu canal, dê o seu ok, dê o seu joinha, toque aí no sino, ajude a evangelizar, ajude a passar esse áudio aí para umas pessoas, para que você venha ajudar no campo evangelismo. Não estamos aqui pedindo valor, não estamos aqui pedindo carro, pedindo casa, pedindo valor em depósito,
para você dar isso, você dar aquilo. Não, o que você conseguiu é seu. É Deus que te deu através do seu suor, através do seu esforço. Deus só quer que você obedeça a Ele. Deus não quer que você sacrifique em vão. Mas porque Jesus já sacrificou. Deus, Ele quer a obediência, que você adote, que você toma posse das bênçãos. É isso que Deus quer, para que você venha reinar juntamente conosco, venha reinar juntamente no reino de Deus. Amém? Diante a justiça de Deus, mediante a verdade. Então que Deus te abençoe, fica na fé, fica com Deus até outro dia, assim que Deus nos permitir.